Deus me deu estas mensagens, este entendimento, à custa de muitas orações e lágrimas. Eu glorifico a Deus por estas mensagens. Se você chegou até aqui, você já entendeu que você é a igreja, porque o próprio Jesus disse a Pedro que quando ele reconheceu a Jesus como Cristo, Filho de Deus, esta revelação é o que o tornava igreja. Então, para que haja a igreja, é necessário primeiro um ser humano que foi salvo por crer em Jesus Cristo. O ser humano, ele não está ligado a Deus, mas está desligado de Deus pelo pecado. Todos nós estamos desligados de Deus pelo pecado de Adão. Mas, pela vida de Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados, nós voltamos a estarmos ligados a Deus quando cremos e recebemos ao Filho de Deus. Então, isso nos torna igreja. Quando ele fala as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, ele se refere a quem crê nisso. Tanto que no Evangelho de João ele diz que aquele que crê em mim, ou seja, Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Porque o que nos dá a vida eterna é estarmos ligados a Deus. Veja, a palavra fala que somente Deus tem vida em si mesmo e deu ao Filho o poder de ter vida em si mesmo também. Então Jesus e o Pai têm vida em si mesmo. A palavra de Deus fala sobre isso. E nós não temos vida em nós mesmos, mas quando estamos ligados a Deus, nós temos a vida eterna, por estarmos ligados ao Pai. O mundo perece por isso, você sabe. Eu falei vastamente isso na primeira mensagem, em todas as mensagens que eu tenho pregado. Mas agora você está entendendo que a igreja não é uma religião, a igreja não é uma denominação, não é um movimento, não são as pessoas, a igreja é você que crê. Você que crê é o corpo de Cristo, é membro do corpo de Cristo. E este corpo está espalhado sobre toda a face da terra, ele está em vários lugares da face desta terra. O corpo de Cristo é todo aquele que crê em Jesus Cristo e o recebe e aceita o perdão, aliás, e recebe ali o perdão do Pai por meio do sacrifício de Jesus. Crê que é pecador, crê que vive num corpo de pecado e que tem que lutar contra o pecado todos os dias. Isso nos faz igreja. Veja, se nós estamos desligados do Pai e não temos comunhão com o Pai, ninguém pode, por melhor que possa ser, ou fazer, ou agir, ou falar, ou parecer, orar, interceder e ser ouvido, atendido pelo Pai, porque está desligado de Deus. Por isso que a palavra diz que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, que é Jesus. Então, quando você crê no Filho, você está novamente ligado a Deus. Aí se complementa aquela palavra que Jesus disse a Pedro: e a ti darei as chaves do reino. A ti a quem? Que ele se refere à igreja, darei as chaves do reino. A igreja, aquele que crê em Jesus. A você que crê em Jesus, ele dá as chaves do reino. O que você ligar no céu, ele liga na terra. O que você desligar, ele desliga. Porque quando você ora, ele escuta. Quando você não ora, quem vai interceder? As religiões falam muitas coisas, mas não importa o que a religião diz, não importa o que a tradição oral diz, importa o que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia. E Deus confirma que a palavra dele é a Bíblia, porque o que contém nela são profecias que se cumpriram, estão se cumprindo e que se cumprirão. E nada que está lá veio a falhar. Mas tudo que está lá está se cumprindo conforme foi dito por Jesus. Não cairá um tio desta palavra sem que tudo se cumpra. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, nós temos fé na palavra de Deus, quando nós recebemos o Filho como único Salvador, nós deixamos de ser místicos, supersticiosos, nós deixamos de ser escravo, nós deixamos de ser medrosos, ansiosos. Por quê? Porque conhecendo a verdade somos libertos. A palavra diz: conhecereis a verdade e ela te libertará. Mas o que você precisa saber? Vamos olhar para o Velho Testamento, o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Nós vemos ali duas situações do primeiro homicídio ocorrido entre o primogênito ali, entre Caim e entre Abel. Caim era o primogênito. Veja, Caim mata Abel.
Ali ele mata Abel, por quê? Porque ele sentiu raiva, ódio, porque Abel ofereceu o sacrifício que era o cordeiro. Ele matou, ele imolou o cordeiro que apontava para Jesus, que foi morto pelos nossos pecados. Ou seja, ele entendeu a vontade de Deus e ele cumpriu a vontade de Deus. Já Caim queria oferecer para ele os frutos desta terra, o melhor que essa terra poderia oferecer. Podemos até comparar com dízimos e ofertas, aquilo que é material. Deus não se importa com o que é material. Mas a religião, as denominações que são tipo de Caim, eles querem oferecer o que é material. Veja, não há problema nenhum em você fazer coisas boas, caridade, dar dízimos e ofertas, não tem problema nenhum você ajudar em pagar despesas da igreja. O problema é você pensar que isso salva, e muito se ouve que isto salva, isso está ligado à salvação, e não está, porque o que está ligado à salvação é a sinceridade, é obedecer a Deus e fazer aquilo que Ele estabeleceu como projeto. E qual é o projeto? É o Filho, é Jesus. Na verdade é muito simples. A religião, ela teme porque ela não tem poder sobre a fé das pessoas, não a fé verdadeira, mas a fé falsa sim. Então, quando a fé se torna simples, quando Jesus mostra que você, ao crer nele, é igreja e que você só precisa lutar contra o pecado para estar no projeto do Pai, que é o projeto ali revelado desde o início, o Cordeiro que foi morto desde a fundação, o fardo se torna leve e o jugo é suave. Porque Deus, quando ele colocou o homem na terra, ele criou o homem para viver num projeto. E o homem vivia eternamente enquanto vivia neste projeto, que era o projeto do amor, não havia pecado, não havia maldade. Mas quando o homem desvia-se desse projeto, deixando de acreditar em Deus, para estar num projeto tanto do bem quanto do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse homem passa a morrer. E a religião, ela quer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela quer estar ligada a Deus, mas por seus meios próprios, sendo tanto bom quanto mal. Deus não aceita isso. A Bíblia, ela é confrontadora, ela aponta o que é pecado, o que é errado, o que é certo, segundo a vontade de Deus. E não adianta você, eu, criatura, questionar isso e querer lutar. Ali nós temos o próprio embate das trevas contra a luz. Por quê? As trevas odeiam a luz, porque a luz revela as suas más obras. Então, Deus, ele recebe a oferta de Abel e rejeita a de Caim. E Caim, cheio de ira, cheio de ódio, Deus se aproxima e fala: Caim, por que estás triste? Se procederes bem, ou seja, se você se converter e fazer como eu quero, não como você pensa, eu não vou te aceitar. Mas se você não fizer, o pecado está aí, você vai dominar sobre ele, ou seja, você vai ser muito bom em ser corrupto, em ser ladrão, em ser adúltero, em ser hipócrita, em ser religioso, mas isso não salva. Boas obras não salva. Quantas pessoas estão aí fazendo boas obras, caridade, coisas que são boas, mas não estão ligadas a Deus, porque o que nos liga a Deus não é o fruto da terra, mas é o fruto do Espírito, que é Jesus Cristo, que é o sacrifício. Então Deus, ele não quer o teu dízimo e a tua oferta, o teu dinheiro, ele quer o teu sacrifício vivo. E qual é o teu sacrifício vivo? Quando você ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar ele, você não vai adulterar, você não vai trair a tua esposa ou o teu marido, porque você não queria que fizesse só você. Você não vai mentir porque você não quer que mintam para você. Você não vai roubar porque você não quer ser roubado. Você não vai matar porque você não quer ser morto. Né? Você vai amar o teu próximo como a si mesmo, você vai fazer o bem, você vai amar a Deus acima de você mesmo. Quando é que você faz isso? Quando você ama o inimigo. A pessoa está toda errada, te fazendo mal, e você quer fazer a tua justiça, mas você anula a tua justiça, porque a Bíblia fala o seguinte: a ira do homem anula a justiça de Deus. A Bíblia fala em Mateus 5, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse tempo de injustiça, ele dura para que você possa ouvir a mensagem de Deus, se converter para o caminho dele, que é o caminho estreito e apertado, abandonando este caminho largo do conhecimento do bem e do mal, podendo viver em santificação até que ele venha, onde ele fala em Mateus 5 mesmo, que os pobres de espírito, dos tais é o reino dos céus, os mansos herdarão a terra. Então, se hoje você pensa, essa pessoa está fazendo injustiça, está roubando, está matando, está corrompendo, o tempo dela é curto, é o tempo do último suspiro.
Quem vai herdar esta terra somos nós que cremos no Senhor Jesus, é a igreja, porque tudo pertence a Ele. Esse tempo dura um momento, parece que é permanente, mas não é. Então cabe a cada um de nós lutar contra o mal todos os dias. Ou seja, o que nos torna igreja? Crer em Jesus Cristo. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Crer em Jesus Cristo e lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado é seguir o exemplo de Jesus. É colocar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, amar ao inimigo, é ser o reino de Deus, é ser a igreja. Isso é difícil, né? Dar dinheiro, dar bens materiais, é muito fácil. Ser religioso é fácil, ter aparência é fácil. Difícil é ser sincero, é ser honesto, é ser íntegro, é lutar contra a nossa natureza caída, contra o nosso corpo de pecado, porque nós somos pecadores. E Jesus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado que nos afasta de Deus. Mas nós vencemos o pecado, mesmo pecando, porque Jesus venceu por nós, porque nós podemos lutar. Por isso que ele diz: cada dia basta o seu mal. Quantas vezes no final do dia você fez muita coisa que não queria fazer e o que você queria não conseguiu? Paulo mesmo diz isso: o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero pratico. Ao final da vida dele, ele diz: eu combati o bom combate e guardei a fé. Então, meus irmãos, o melhor para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque enquanto vivemos aqui, nós somos o reino de Deus. Quando oramos o Pai Nosso, falamos: venha a nós ao vosso reino. As pessoas não veem Jesus com os olhos, mas veem na sua vida, que é a igreja. Você é a igreja. O Espírito de Deus, o Senhor, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele disse à mulher samaritana: é chegado o tempo, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esta mensagem, ela é poderosa. Eu levei 20 anos, mas em 2001 eu me converti. Eu vim de um lugar totalmente diferente do espiritismo, mas eu tive um encontro com o Senhor. Na verdade, o Senhor me encontrou. Em um determinado momento da nossa vida, Ele se encontra conosco. E eu me converti do caminho largo para o caminho estreito. E a minha vida foi meditar na palavra. E eu sofri muito nas denominações, porque eu me converti não por causa de religião, de mais uma religião, mas pela palavra de Deus. E eu muito aprendi nesses lugares, tudo que é bom e tudo que é mal. Mas o sétimo dom espiritual, que está no livro de Coríntios, é o discernimento. E o que nos dá discernimento? A leitura da palavra. O autor está vivo e fala contigo. E se você escolher adorar e temer mais a criatura do que o Criador, você vai perecer na religião, você vai sofrer, você vai ser o sal da terra que só serve para ser pisado. Você vai falar: ah, primeiro amor, essa pessoa vive primeiro amor, isso é só no início. Não, não é no início, isso é permanente, porque o Senhor fará em você, como ele disse à mulher samaritana, um manancial de águas que jorra para a vida eterna. Quando você luta, quando você sofre por lutar contra o pecado, botando a Deus acima de você mesmo, você chora, e a palavra fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, nós choramos todos os dias neste mundo mal, neste corpo mal, porque ansiamos o reino de Deus e a restauração, onde Ele enxugará os nossos olhos toda lágrima. Temos dias bons e dias ruins debaixo desse sol, mas o Senhor fala: cada dia basta ao seu mal. Então, o que eu tenho para dizer para você, meu irmão: não viva uma religião, seja liberto, creia na palavra, né? Você não depende de homens, de guias, de pessoas, de falsos irmãos. A palavra fala da igreja fiel e infiel. Você depende de Jesus, ser tu uma bênção. Não há problema nenhum em se reunir entre irmãos. A palavra fala que é como o óleo precioso no Salmo, que desce sobre a barba de Arão. Mas os irmãos têm que entender que eles não dependem uns dos outros, eles independem, sendo células, membros do corpo de Cristo, dependemos todos de um só Cristo. Isso forma a igreja fiel, a igreja forte, a igreja em que as portas do inferno não prevalecerão. Lembre-se de que quando você morrer, de que quando você passar pelas águas, pelo fogo, pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Ninguém. A denominação que se diz igreja não estará contigo, mas você que é a igreja, Ele estará contigo. Porque sobre esta rocha
que crê no Senhor, edificarei a minha igreja. Amém? A você que escuta, eu desejo, quase ninguém vê as minhas mensagens, curte, compartilha, e eu não me importo com vaidade, mas eu me importo que a mensagem chegue aos escolhidos. E eu coloco aqui, e eu tenho fé que se uma pessoa escutar e for alcançada, já valeu o trabalho e o empenho. Eu deixo essa mensagem para que os meus filhos, né, possam ouvir, meus filhos físicos mesmo, de sangue, né, e os filhos de muitas outras pessoas possam ouvir, os filhos de Deus possam ouvir, e que possam ser alcançados e abençoados por esta mensagem. A você que ouve, a igreja, que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós agora e para sempre, até a volta do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.